Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje eu vim aqui para salvar o seu Natal. Bom, então antes de começar, um recadinho super especial. Esse vídeo está sendo feito em conjunto com a loja do Capitão Onigiri, então eu olhei a listagem do último lote que ele disponibilizou de livros à venda no site e através dessa listagem eu construí esse vídeo de indicações de bons presentes de fim de ano que vocês podem dar para o primo, para os seus amigos, para algum parente. Amigo secreto tá aí em todos os lugares que a gente possa imaginar. Então eu vou colocar, conforme eu for falando aqui dos livros, as informações de preço, vou deixar listado todos os links para os livros específicos desse vídeo na descrição. Bom, então eu vou começar com um livro que é nacional, que eu gosto muito, eu li já tem algum tempo, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, e é um autor nacional, e para quem não sabe, A Batalha do Apocalipse se baseia muito, né? Ele traz esse grande embate entre anjos, arcanjos e as forças do mal, e tem todo aquele elemento de fantasia de classes diferentes, de reinos diferentes, só que voltado, né, para essa parte mais da cristandade, né, uma cultura mais cristã, judaico-cristã, de anjos, demônios, etc. Então é bastante interessante porque o Eduardo ele soube pegar um dos melhores plots possíveis para a fantasia, né, que é tipo o último guerreiro que poderia mudar toda a situação não está disponível, onde ele foi parar, e aí tem várias intrigas, e os anjos, né, cada um tem como se fosse level, né, um anjo level 1, um anjo general, um anjo querubim, etc. Então tem várias coisas, e é muito interessante porque ele explica muito bem essas características diferentes de cada anjo, o que cada anjo representa, os arquétipos de personalidade combinam bastante com o arquétipo, né, que é dado àquele anjo em específico. Então é um livro nacional, né, se eu não me engano acho que é uma trilogia, e nesse primeiro livro ele já se encerra de maneira muito satisfatória, então é aquele tipo de série de livros que você vai ler um, vai ficar satisfeito, aí daqui a um tempo você está com saudade, você vai querer ler o outro. Então fica a recomendação. Outro livro que eu sou extremamente apaixonado é As Crônicas de Arthur, o Rei do Inverno, o primeiro da trilogia de contos arturianos do Bernard Cornwell. Como o próprio nome já diz, a gente vai acompanhar a história do rei Arthur, só que vista de uma maneira diferente. Então a gente vai ter, nesse caso, tudo visto por um soldado raso. Então é como se a figura do Arthur existe a uma certa distância do nosso protagonista, e o nosso protagonista ele pertence ao exército do Arthur, então ele participa de todas as guerras arturianas, conhece pessoas importantes daquele ciclo pessoal do Arthur, fica sabendo de fofocas relacionadas ao Arthur. Então é uma maneira diferente de ter contato com algo que a gente é tão conhecido, né? Contos arturianos são a coisa mais feijão com arroz que a gente pode ter de história medieval, mas Bernard Cornwell soube reinventar, de certa maneira, essa história, contando ela de uma pessoa meio que comum. Nesse lote também, né, na loja do Capitão Onigiri, a gente tem um box, né, um conjuntinho especial dos 3 primeiros livros da Guerra dos Tronos, do J.R.R. Martin. Então, se você, como eu, tá buscando entrar nessa série, porque eu só assisti a série da televisão, é uma boa maneira, você já garante os 3 primeiros volumes por um preço super em conta, né? Deve dar mais de 1000 páginas esses 3 livros juntos, com toda certeza. Então você vai ter bastante coisa para ler no decorrer do ano, e já fica aí engatilhado para já dar sequência, porque segundo o autor, o último livro da série, eu acho que é o último, ele já está vindo aí, então já é um bom momento de iniciar nessa maratona do Game of Thrones. E é batata. Sempre tem aquela pessoa no amigo secreto que é extremamente fã de super-heróis.
a Marvel e a DC conseguiram um status na cultura popular, principalmente por causa, né, do cinema, que são muito reconhecidos, são muito buscados, as pessoas, né, tem gente que é exclusivamente fã da Marvel, da DC por causa dos filmes, né, nunca pegou num quadrinho, mas na loja do Capitão a gente tem um box especial dos livros. Pra quem não sabe, a Marvel pega algumas histórias de quadrinho dela bastante emblemática e transforma num romance mesmo. Então você vai ler um livro com o Capitão América, com o Homem de Ferro, com o Homem-Formiga, e esse box em específico tem Guerra Civil, Guerras Secretas e Novos Vingadores Motim. Então são 3 livros de 3 arcos super icônicos dos quadrinhos transformados em romance. E, pra quem é muito fã de Marvel, né, você não sabe o que dá, não precisa dar uma caneca. Dá os livros que a pessoa vai ter uma experiência de leitura, uma experiência com a Marvel diferente, que vai ser uma leitura que não quadrinhos, e você tá dando um presente que é 3 em 1, então a pessoa vai ficar mais feliz ainda. Tem também Drácula, do Bram Stoker, que, obviamente, é um clássico, então a chance de errar é menor, e é uma boa oportunidade de ou você comprar para si mesmo, se dar esse presente. Se eu não me engano, é a edição da Dark Side, então é uma edição bem bonita. E você ainda tem menor chance de erro, porque Drácula é formador meio que da cultura, do inconsciente coletivo do que são vampiros, né? Então é uma experiência de leitura muito interessante, muito instigante e o mais divertido de tudo. Quando você lê Drácula de Bram Stoker, você começa a perceber algumas sutilezas do personagem que meio que são abandonadas em outras mídias, como cinema e etc. Então, é bem curioso essa possibilidade de você ler a obra original e ter um parâmetro diferente. Você falar que fica lindo na estante você ter uma edição bonitona do Drácula, porque faz parecer que você é cult, então é chuchu. No lote também a gente tem um livro super recente que eu li já tem algum tempo e não trouxe vídeo aqui pro canal, que é Longo e Claro Rio, da Liz Moore, e é um livro muito interessante, é um livro diferente. A gente meio que vai acompanhar a história de 2 irmãs, uma desapareceu e a outra está incessantemente buscando o que houve com essa irmã. Elas vêm de um lar completamente conturbado, né? Todas têm as suas questões, e a gente vai acompanhando num cenário bem de rua mesmo, uma investigação paralela para achar essa irmã, e nesse processo a gente vai ter a Liz conversando bastante sobre famílias, né? Sobre a construção de famílias, sobre a importância de famílias, e principalmente de famílias em situação de risco mesmo, né? De risco de ser cooptadas para as drogas, de ser cooptada pelo crime, ou como tem muitas pessoas lutando ativamente para não ser cooptada por esse poder paralelo. Então é um livro que ele vai te pegar pela investigação. A investigação é bem interessante, e aquela investigação que tem várias camadas, ela meio que vai se entrando em círculos, né? Tipo, ela tá sempre voltando para as mesmas pessoas de certo modo, e aí cada retorno dela ela adentra uma camada diferente. Então é um livro super recente, super gostoso de ler e que vale bastante a pena. Bom, eu não podia deixar de citar Misery, do Stephen King, que também é um livro que eu particularmente adoro. É um dos poucos livros do Stephen King que eu li, mas é um ritmo frenético, é uma história que a cada virar de página você tem um conceito novo, assim, um dano psicológico diferente. Então é bastante prazeroso a leitura. Para quem quer entrar no Stephen King, eu acho que vale bastante a pena, porque ele não é sobrenatural, ele é sobre uma psicopata, basicamente, né, que aprisiona o seu escritor favorito após ele ter se acidentado de carro, e é um thriller que se passa todo no mesmo ambiente, né, no quarto onde ele está preso. Então é fascinante, porque aí o autor ele é obrigado a escrever uma sequência do livro que ele já tinha encerrado, apenas para agradar essa fã que tem essa louca obsessão por ele. Então é muito frenético e ao mesmo tempo que é claustrofóbico, e você não tem indicação se o cara vai conseguir sair daquilo vivo ou não, o que vai acontecer com ele. Então eu acho muito competente, e
Então, provavelmente ele vai funcionar com fãs de true crime, com fãs de thrillers, né, com fãs de investigação, porque ele tem esse clima claustrofóbico de uma pessoa tentando fugir de uma situação onde ela está presa. Eu gosto bastante que nesse lote também tem Pancadaria, do Reed Tucker, que é um livro não ficção que ele vai contar a história do embate entre a Marvel e a DC no decorrer dos anos. Então, de novo, é uma super indicação para quem é fã de quadrinhos, para quem é fã desse universo de super-heróis, e é uma escrita super acessível. Então, vale bastante a pena para quem quer entender um pouco mais, né, como a Marvel e a DC foram se desenvolvendo no decorrer dos anos, a importância da mídia quadrinhos mainstream para a cultura pop como um todo. E para mim o mais legal é o fato dele ser uma não ficção que não é pesada, ela é uma leitura muito tranquila de ser realizada, ela agrega bastante informação, tem aqueles pontos meio... Tem livros de não ficção que tem essa característica, acho que são os mais interessantes, que é você não vai decorar todo o livro, mas você vai ficar com pequenos pontos na cabeça que vão surgir em conversas, que você pode pontuar algum argumento, sabe? Tipo, pequenas curiosidades que rendem conversa de bar ou alguma coisa que você precise, né, fazer algum ponderamento. Então eu acho bastante interessante nesse sentido. Tipo, você vai sair com uma sensação de que você assimilou alguma coisa dessa história toda. E tem o box do perfeito, do incrível, eu gosto muito, Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan, que é uma série de livros juvenil, eu acho que ele está no espectro do juvenil, mas como é bom, que fantasia prazerosa, que fantasia gostosa de acompanhar, que tem personagens cativantes, Percy, Annabeth, os personagens que aparecem nos últimos livros são muito interessantes e, de certa maneira, eu acho que é o momento certo, porque a gente tem uma série do Disney Plus que está sendo gravada com a ajuda do Rick Riordan, porque ele odeia os filmes que foram feitos anteriormente. Então tem essa... Poxa, tem gente que prefere ler algo antes de assistir a série. Eu mesmo sou assim. Eu prefiro ir pro cinema já tendo a experiência de ter lido. Inclusive eu deixo de ver filmes esperando o momento que eu vou ler os livros, e aí eu não leio os livros e não vejo os filmes. Então é um bom momento de tirar o atraso de uma das séries de fantasia mais importantes dos últimos anos, assim, que impactou muitas pessoas, formou muitos leitores. E a última indicação, pode parecer até ironia, já que eu não sou um grande fã, é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinnon, que é um romance LGBTQIA+, em que a gente tem o filho da presidente dos Estados Unidos se relacionando com um príncipe da realeza britânica, e é uma indicação interessante porque a gente teve, no último ano pelo menos, bastante coisas referentes à realeza britânica. Então, para quem acompanhou, né, toda essa treta desse último ano, a morte da Rainha Elizabeth, as denúncias do príncipe lá que perdeu, que não é mais príncipe, todas essas questões. E é um livro que pincela essas questões, o foco obviamente é o romance, mas ele pincela essas questões. E como é um livro com um público LGBTQIA+, em mente, a gente tem ali uma representatividade gostosa de acompanhar, interessante e tudo mais. Para mim, que sou um pouco mais velho, não funciona, mas para uma pessoa mais nova, eu acho que ela vai pirar bastante nessa história, vai gostar, vai querer, né, ler todas as fanfics que vieram depois desse casal. Então tem esse fator, tá com preço super ok, e acho que vale a pena. E essas são apenas 10 indicações de livros presentes no site do Capitão Onigiri. Tem muito mais lá, que nem eu falei, o preço está muito legal, está muito bom. A gente sempre tem agora no final do ano uma campanha geral de editoras, né, de influenciadores do meio sobre a importância da gente dar livros, quadrinhos e mangás de presente. Então eu acho que vale bastante a pena a gente ter isso em mente, porque a gente vai estar fomentando o mercado, a gente vai estar fomentando autores, a gente vai estar viabilizando histórias e vai estar promovendo, dando às vezes aquele empurrãozinho que falta para alguém começar a ler.
Como eu falei, essa é uma pequena amostragem de todos os livros que a gente tem na loja do Capitão Onigiri, então eu vou deixar todos os links aqui para vocês conhecerem, verem o acervo que tem lá. Tem livros do Neil Gaiman, tem livros da J.K. Rowling, tem livros não ficção, ficção, romance, juvenis, jovem adulto, então tem bastante coisa para garimpar lá, o preço é muito convidativo e lembrando, usando o cupom aqui do canal você ainda fecha com desconto. Mas acho que é isso, então a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!